Aqui, canal Vivendo as Profecias, com seu irmão José Alves Rocha. Graça e paz, meus amados. Quero trazer mais um vídeo aqui que diz para vocês que Cristo não habita mais em templo feito por mão de homem, parte 2. Eu acabei de fazer parte 1 e agora segue parte 2. Irmão, quero dizer para vocês uma coisa. Para vocês entenderem o vídeo, a mensagem, a leitura bíblica, para tudo há uma preparação. Eu faço um roteiro, eu passo o tempo, eu oro, eu leio, eu pesquiso, leio livros, para que faça, vejo grandes homens de Deus, homens da graça. Eu não escuto pastores que vivem pregando lei, pregando graça. Até mesmo que os livros da lei, há coisas que a gente tem, os profetas da lei. A Bíblia ela é toda válida. Quero dizer para vocês, irmãos, recorrer aqui um ponto. Para você ler uma história e saber como Deus agiu, a grande fé daqueles homens, ao qual serve de exemplo na vida da gente, sim, você tem que ler, levantar, fazer um estudo sistemático, sim, a gente tem que ler, é a Bíblia. Só que para aplicar na nossa vida hoje é Paulo. É o Novo Testamento. Por isso que é Novo Testamento. E quando eu falo para vocês de Novo Testamento, eu não quero incluir no Novo Testamento, igual inclui, está lá dentro do Novo Testamento, feito por um, mas não é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, Judas. Esses são os livros históricos. Livro que foi feito da morte, do nascimento de Cristo até a morte de Cristo. Toda a biografia de Cristo. Tá? Então, só que isso acabou na cruz. Passou um pouquinho ali, até a queda do templo, no ano 70. Ainda os apóstolos pregavam. Eles pregavam para os judeus e Paulo para os gentios. Eu quero mostrar para vocês aqui, na minha Bíblia, tá? Mateus, já está aqui, 10, Mateus 10, para me explicar para vocês, o versículo 5, 6 e 7. Mateus 10, 5, 6 e 7. Amém, irmão? Escuta o que diz Mateus 10, 5, 6 e 7. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentis, e nem entrareis em cidade de samaritanos, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, os 12 apóstolos, enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Apesar que nem todos os 12 eles escreveram livros da Bíblia, como tem algumas cartas, alguns textos escritos dentro das cartas, dentro dos livros históricos. Mas Lucas, Pedro, são do velho pacto, são os discípulos que estão fazendo a transição da lei para a graça. Então eles pregavam uma palavra dura. Você pensa que é brincadeira pregar para aqueles homens apaixonados pela lei, escribas e fariseus? E falar da queda do símbolo maior da lei, que é o templo? Eles morreram dentro de uma tribulação, eles corriam grande risco. Por isso que Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém até que do alto revestisse de poder. Tá? Porque não ia ser fácil. Pedro, 1 Pedro 1,
Primeira carta de Pedro, deixa eu mostrar para você aqui, tá? Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, um minutinho aqui, irmão, paciência comigo. Já estou aqui em Pedro, capítulo 1, versículo 1. Fala assim, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, vai assim, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispensos, tá? No ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Esse é o mundo que eles eram para eles ir pregar. Enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E dispenso, que dispenso? Porque eles saíram correndo de uma grande tribulação. Então, esses homens estavam pregando dentro de uma tribulação, ao qual as igrejas esperam a tribulação hoje. Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, neste momento me coloco na tua presença, para trazer mais um vídeo a este povo do YouTube, Pai, que gosta de ouvir as minhas mensagens. Ô Senhor Deus, abre bem a minha alma, minha cabeça, minha mente, ó Pai. E não deixe que eu falo da minha carne, mas use o meu espírito para que traga para essas pessoas uma palavra de sabedoria, de edificação, de conserto na vida de cada um, ó Pai. Para que ele não possa, Senhor, viver no mundo errôneo, mas que ele possa andar pelo caminho do Senhor, mesmo aqueles que estão fora da igreja. Amém, papai? Me use, Senhor, porque eu vou usar a tua palavra. Amém, Pai? Amém. Então, meus irmãos, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, dispenso. Por que dispenso? Porque eles já estavam fugindo da tribulação, a qual espero hoje. Hoje a tribulação não tem mais, a grande tribulação. Já aconteceu no ano 70, até o ano 70. Já aconteceu. Por isso que ele vai me pregar para eles, que andavam dispenso. Amém? Deixa eu mostrar para você aqui uma coisa, meus amados. Mateus 24, 14, o que é que está escrito lá? Quando o evangelho do reino de Deus ser pregado a toda a criatura, aí virá o fim. A todas as nações virá o fim. Qual é o fim que vai vir? É o fim do mundo? Não. As igrejas pregam que é o fim do mundo e espalha missionário para tudo que é canto. Errado. É o fim do Aion. O que é o Aion? O mundo da lei. Era o fim da lei. O fim daquela geração. Naquela geração tinha que acabar. Para aquela geração tinha que pregar o evangelho. Os discípulos foi ordenado a ir pregar o evangelho àquela geração, não esta geração. Amém, irmãos? E pregaram. Os discípulos pregaram. Paulo também, depois da morte de Jesus, pregou e pregaram no mundo inteiro, para toda a geração. Daquela era, o mundo era reduzido, era pequeno. Não tinha o mundo que tem hoje, os países que tem hoje. Você pode ver que a maioria dos países não tem 2000 anos. Foi para aqueles países de 2000 anos atrás. Amém, irmão? Eu vou ler para vocês aqui Romanos 10, 18. Romanos 10, 18, tá? Para vocês terem uma noção. Presta atenção no que eu estou falando. Marca aí, abençoados. Romanos 10, 18. Para vocês verem, a Bíblia ela não pode contradizer. Você tem que entender a Bíblia. Leu lá Mateus 24, 14, o que é que está escrito? Que quando este evangelho de Deus ser pregado a todo mundo, a todas as nações virá o fim.
Aí o pessoal está enviando. E o que tem de matemática, o evangelho não entrou na Amazônia, mas o evangelho não entrou aonde, não entrou, tem muita... Meu querido, todo mundo já ouviu o evangelho. Não precisa você pregar. Isso sim, nós temos que pregar. Mas se nós não pregamos, todo mundo sabe que há Deus. Todo mundo. Não adora aqueles que não são dele. Entendeu o mistério? Aqueles que não são dele não adoram. Não quer nada, que não é dele, não faz parte do plano de Deus. Nem todo mundo é de Deus. Mas os que são de Deus, eles têm sede da palavra de Deus. Olha o que diz aqui Romanos 10, 18. Vamos lá. Mas digo porventura, não o viste? Não o viram? Sim, por certo, pois, por toda a terra saiu a voz dele. Dele quem? Jesus, Deus. A voz dele. E as suas palavras até os confins do mundo. Acabou? E as suas palavras até os confins do mundo. Não fique ansioso para pregar o evangelho, porque o evangelho já foi pregado para todo mundo. Acabou? Não. Acabou aquela geração. Era para aquela geração. Era para aquele mundo. O mundo Aion. O mundo da lei. O mundinho reduzido. Igual Pedro diz lá. Amém, irmãos? Amém. 2000 anos faz. E as igrejas ainda não aprenderam o significado do propósito de Deus. Por que que nós estamos aqui? Não aprenderam. 2000 anos depois e ainda se perdem. Estão pregando um evangelho falido, de lei misturado com história, e deixando de lado o verdadeiro evangelho da graça, ao qual foi determinado por Deus a Paulo lá no alto céu, terceiro céu, uma revelação levada a Paulo, Cristo depois que ressuscitou, um evangelho que estava oculto. Vamos lá. Deus hoje não habita mais em templos feitos por mão de homem. Deus não está dentro das igrejas, de nenhuma igreja. Pode reconstruir o templo que quiserem. É templo de Salomão, é templo em Amazônia, é templo em Israel, aonde for. Esse templo de Deus não tem mais validade. O templo de Deus que tem validade hoje na graça é esse templo que eu vou acabar de ler para vocês. 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque é o templo de Deus, que são vós, os santos. O outro foi destruído. O outro foi destruído. 1 Pedro 4, 17. Marca aí, abençoado. 1 Pedro 4, 17. É de começar o juízo pela casa de Deus. É de começar o juízo pela casa de Deus. E começando pela casa de Deus, por nós, há daqueles que não obedecem o evangelho. Está lá escrito. E o templo está lá. Começou o juízo. Teve juízo ou não teve? Quem derrubou o templo?
que só está lá o Muro das Lamentações, pedacinho do muro do templo, em Jerusalém, que o templo já foi ao chão. Começou o juízo pela casa de Deus, já derrubaram o templo, o rei Tito, o general Tito, filho do rei Vespasiano, junto com César Nero. Já derrubaram o templo. Quando diz que ele de começar o juízo de Deus, o juízo pela casa de Deus, que é a casa de Deus, o templo, e a prova está lá o muro. E os homens estão esperando edificar o templo. Está esperando edificar. E não vai edificar. Porque o templo já foi edificado. É o templo que é nós, templo espiritual. Amém. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegaste vós para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, estamos entendendo, irmão? Não é mais a igreja de pedra, agora é pedra viva, a carne de nós, ao qual o Espírito de Deus habita em nós. Pedra viva não é pedra morta. Nós agora somos construídos pedra viva. São edificados casa, pedra viva, e são edificados casa espirituais. Casa espirituais. Sacerdócio santo, para oferecer-te sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por quem? Por Jesus Cristo. Somos casa espirituais para oferecer sacrifícios espirituais, não é batismo. Não é o batismo. Deixa eu te falar uma coisa. Sacrifícios espirituais. Não é a ceia. Não é oferta, monte, jejum. Isso tudo edifica a carne. Sacrifícios espirituais por Jesus Cristo. É você crer no sacrifício de Jesus. Creu no sacrifício de Jesus, não precisa. Tira tudo isto. Lembra que na lei, no livro do Êxodo, capítulo 12, 11, 12, 13, o sacrifício era um cordeiro, sem mancha, sem defeito. Aí eles pegavam, lavavam o cordeiro, bem lavado, para oferecer em sacrifício. Essa limpeza com água, para limpar, tirar tudo, e tinha que ser com água, dava o nome de abluções. E aí, ele sacrificava aquele cordeiro limpo, de 1 ano, sem mancha, sem defeito e limpinho, lavado. Se vocês vê Isaías, no versículo 40, capítulo 40, versículo 3 ali, ele está dizendo que João Batista vinha para endireitar o caminho do Senhor. A voz do que clama no deserto, endireitais o caminho do Senhor. Apareceu João Batista pregando no deserto, se lamentando de gafanhoto e mel silvestre.
É que ele pegava um gafanhoto e torrava? Não, irmão. Onde é que João estava vivendo? Batizando, não era dentro do rio? Jordão? Então, ali na beira do rio, ele pegava mel do que estava ali, abelha, comia. Eu também gosto do melzinho de abelha. E pegava ali lagosta, pitu, camarão. Isso é chamado lá de gafanhoto. Não vá confundir com gafanhoto grilo. Você pode ver que um pitu, um camarão, uma lagosta, ela parece um gafanhoto. Por isso é chamado de gafanhoto. A pessoa pensa que é um grilo que João comia. Não, João não comia grilo. João comia lagosta, pitu, camarão. E ele trazia o povo, vinha até ele para ser lavado igual o cordeiro. Abruzões. Só trocou de nome. Abruzões agora é batismo. É lei. Agora não precisa mais fazer abruzões, agora é batismo. João estava preparando o caminho para o Senhor. Mateus 3, capítulo 3, ali do versículo 7, 8 e diante, até o 17. João, ele está batizando e ele diz, não leu lá que em Isaías está escrito, voz que clama no deserto, deleitai o caminho do Senhor. E todos iam com ele para ser batizado no batismo de arrependimento. Ele estava se lavando, uma preparação, porque Jesus ainda não tinha se manifestado no seu ministério. Jesus ainda não tinha vindo. Então ele tinha que preparar o povo para o arrependimento ali, uma preparação para receber Jesus, porque Jesus ainda não tinha se manifestado. Está entendendo o mistério? E a todos, e quando ele olha, é ver Jesus. Para ser batizado com ele, Mateus 3,17. E ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Antes o pessoal fizeram pergunta para ele, tu és o Cristo? Ele disse, eu não sou digno de desatar a correia dos seus chinelos. Eu batizo com água, para o arrependimento, a preparação que diz o profeta Isaías. É até a vinda de Cristo. Porque depois que Cristo vir, não precisa mais da água. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, com justiça. Fogo é justiça. Eu batizo com água, estou preparando o caminho dele. Mas quando ele chegar, isso aqui acaba. Quando ele morrer, ele acaba com isso aqui, não precisa mais. Veja o que diz Romanos 6 e o versículo 3. Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Cristo, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós já estamos todos batizados com ele. Ele jejuou por mim. Ele se batizou por mim. Ele já comeu o pão por mim. Ele já bebeu vinho por mim. Para que na sua morte nós todos já somos batizados e completos. Já cumpriu toda a justiça. Mas os homens ainda não estão crendo na justiça de Deus. Estão fazendo tudo.
2000 anos depois, as igrejas ainda não entenderam o verdadeiro propósito de Cristo. Não entenderam. Todos que fomos batizados na sua morte, estamos batizados com Cristo, na morte dele. É um batismo, disse Paulo. Só há um batismo, é esse batismo espiritual, no Espírito. É o penhor, ao qual no dia de Pentecoste acordou que estava morto pela lei dentro de cada um de nós. Hoje ele está vivo nos dele. Entendeu? Eu não estou aqui para bater de frente com o templo, com a igreja, com o pastor. Estou para ensinar aquilo que os pastores não pregam na igreja. Para que comece uma nova vida. Casas espirituais. Hoje nós somos espiritual. Hoje Deus habita em nós. A igreja somos nós. Hoje eu pertenço à igreja, a Assembleia Universal, ou Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, dos espíritos, do justo. Está lá em Hebreus 12, 20 em diante. Vamos lá, Hebreus 9, 10 e 11. Hebreus 9, 10 e 11. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias abrusões, justificação da carne, imposta até o tempo da correção. Consistindo somente em manjares, bebida e várias abrusões, batismo, imposto, só até o tempo da correção. Qual é o tempo da correção? O tempo que Cristo ressuscitou. Acabou batismo, acabou abrusões, acabou ceia, acabou tudo isso. Acabou tudo isso. Está entendendo mistérios, irmão? Então, imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bons futuros, por um melhor e mais perfeito tabernáculo, não é de barro, tabernáculo, não feito por mão, isto é, desde a criação. Esse tabernáculo espiritual é desde a fundação do mundo, quando nós já foi preparados dele espiritualmente, a igreja dos primogênitos, preparado antes da fundação do mundo, para ser estabelecido em Cristo agora, depois da queda, no ano 70, não é o fim do mundo. Abrusões, batismo. Abrusões, ceia. Imposta até o tempo da correção. Acabou. Acabou. Agora nós entramos no mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, mas casa espiritual. Nós, não feito de barro, mão de homem. Nós. Cristo não habita mais em igreja feita por mão. Vou repetir de novo para vocês. Hebreus 9, 10 e 11. Consistindo somente em manjares, bebidas e várias abrusões, batismo e justificação da carne, imposta até o tempo da correção. Acabou. A correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um melhor e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, ele não está mais lá. As igrejas param com isso.
não está mais lá. Não feito por mão, isto é, não desta criação, é da outra criação, é antes da criação do mundo que tudo já foi preparado. A salvação hoje é só você crer, você confessar, você cantar. Nós já somos salvos. É reconciliação. Amém, irmão? Romanos 10, 9. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Você acredita que Deus ressuscitou, morreu por você? Acredito. Você acredita que Ele vai te salvar? Acredito. Acredito que vai te salvar? Acredito. Então você já foi para o céu. Você se reconciliou. Porque você já era dele. Os dele não falam. É como ovelha muda, vibra, surda. Está lá no Salmo 58, versículo 3, 4, 5, 6. É feito por mais uns encantadores, peritos em encantamento no evangelho para pregar, eles não acreditam, não aceitam. Quando você acredita no poder do evangelho, no poder de Cristo, que ele morreu e ressuscitou, você já está salvo, que você já é salvo. Você só se reconciliou com sua boca. Só isto. E isso é em qualquer lugar, onde você estiver, até na frente da televisão, na frente do YouTube, ouvindo uma mensagem abençoada feito essa. Você crê que Cristo ressuscitou do morto? Creio. Você que está aí do outro lado? Você crê que Ele vai te salvar, tem poder para salvar? Creio. Você já é dele. Porque não é você que está falando, é o Espírito que Ele te deu, que está dentro de você, só acordou você. Amém, irmãos? Vamos lá. João 5, 21 a 24. João 5, 21 a 24. Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos, vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que crê. E também o Pai a nenhum julga, mas Deus deu ao Filho todo o juízo, para que todos os homens, o Filho como honra ao Pai, para que todos os homens honra ao Filho como honra ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. E quem que o enviou. Quem não honra o Pai, não honra o Filho, a quem o Pai enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus, não entra em condenação e já passou da morte para a vida. É só crer, meu querido, meu amado, é só crer. É onde você estiver, crer. Está aqui. João 6,40. João 6,40. E quanto à vontade daquele que me enviou, é esta aqui: todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei
no último dia. Versículo 63. O Espírito é o que vive e fica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E vida. 1 Pedro 1, 22 a 24. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado, não da semente corruptíveis, mas da incorruptíveis, pelo a palavra de Deus vivo, o que permanece para sempre. Sacrifício espiritual. É isso que nós temos que fazer. Somos de novo gerados. 1 Pedro 1, 22 e 24. Nós somos de novo gerados não pela semente incorruptível, que é a semente do pai da gente, é o sêmen. Mas somos gerados de novo pela palavra, uma palavra espiritual, a qual você vai exercer também uma palavra espiritual. Você está fazendo um sacrifício espiritual. É isso. Não é ir para o monte. Não é fazer jejum. Não é se batizar. Não é tomar Santa Ceia. Mas cante louvor. Fale de Deus. Ame ao próximo. E que adianta você tomar Santa Ceia, se batizar, ir para o monte de jejuar, e quando chegar em casa, você quer matar todo mundo que está pela frente. Conheço vários que fazem isso. E cadê a mudança? E valeu de que o monte? A ceia. O pastor chama lá da frente e diz o quê? Se você tiver algo contra o seu irmão, deixa aí o vinho e o pão, vai lá se reconciliar com ele. Ele vai fazer todo esse ritual. Quando volta da igreja, já entra de porta para dentro, xingando a esposa, xingando a mãe, xingando a esposa, xingando o marido, brigando, negando as coisas, não dando, não fazendo um favor, não ajudando em nada. Cadê o amor fraternal? Esse é sacrifício espiritual. É amar uns outros. É cantar de louvor. É orar. É falar de Deus no momento certo, para a pessoa certa. Não para todo mundo. Esse é sacrifício espiritual. Não é você estar socado dentro da igreja, largando seus afazeres. Sim, vai para a igreja, vá. Tudo bem, concordo. Vá lá. Mas você não tem pela obrigação de largar tudo naquele horário que tem que não, você não é salvo. Porque se Jesus voltar, se você estiver de casa, você vai para o inferno. O que é isso? Que amor é esse que Deus tem por nós? Nós dizemos que Deus é bondoso, então Deus não é bom. Que se eu não vou para a igreja, onde Deus não habita nela. E ele voltar, e eu vi que ele não vai voltar, ele já voltou, mostrei para você que ele já voltou no ano 70. Ele já voltou. Jesus não volta mais. Vou mostrar para vocês aqui. 1 Coríntios 15, 42 e diante. Como é a ressurreição hoje na graça. Deixa eu mostrar para você aqui. A sua ressurreição hoje na graça. Para vocês entenderem o mistério. Que hoje não tem mais arrebatamento coletivo. Já aconteceu. Arrebatamento coletivo já aconteceu. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 42. 42 em diante. Presta bem atenção. 1 Coríntios 15, vê como é o arrebatamento hoje. Não é coletivo. Como se arrebata hoje. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo com corrupção
e ressuscitará em incorrupção. Ressuscitará em incorrupção. Não tem mais corrupção. Semeia o corpo em pecado e você ressuscita sem pecado, porque a carne toda é pecaminosa. Como Jesus não tem compromisso com carne, hoje nós estamos no reino espiritual, todo o pecado na carne para Cristo não é levado em conta. O Espírito, ele é perfeito, mesmo que sua carne, ela é enterrada com seus pecados, mas quem vai ressuscitar não tem pecado. Então não adianta sacrifício para a carne, por isso que o sacrifício da carne foi até o tempo da correção. Hoje, nós somos pecadores, por natureza. Mas já vamos resgatados, purificados em Cristo. Já estamos isentos do pecado. Por mais que nós tenhamos pecado, mas em Cristo já estamos isentos. Nós não temos pecado. Por isso que semeia o corpo com pecado. E já ressuscita na mesma hora, sem pecado. Na mesma hora, sem pecado. Tá bom, meu irmão? Vamos lá. 43. Semeia em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia o corpo lá, acabado, em ignomínia, cheio de problema, mas ressuscita já em glória, na mesma hora. Caiu aqui, você já vai para o céu. Cristo não vem mais. Agora é nós, cada um, que vai para ele. Agora, quando ele completar o propósito dele, esse segredo ele não revelou na Bíblia. Céu e terra se ajuntam. Repreende agora a morte da carne, que a espiritual já foi repreendida. A morte espiritual já foi repreendida. Hoje fala que a gente já passa da morte para a vida eterna. Porque de Adão até Moisés, até Cristo, ficava corpo e alma na sepultura, no domínio da morte. Está lá, Romanos 5,14. No entanto, a morte reinava desde de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. Mas Jesus, quando ele morreu, ele já fez esta obra. Foi lá e ressuscitou todos que não tinham pecado, culpa do pecado, levou para a glória e já pregou para os rebeldes, condenou e voltaram a ter uma segunda morte, que é a segunda morte que está em Apocalipse 20, do versículo 11 até o 15, que é a segunda morte. Porque eles eram rebeldes, não têm espírito, eles acordaram porque Cristo tinha que pregar para todo mundo, até para eles, mesmo sem compromisso, só para explicar uma situação. Acordaram ele levantaram, ouviram a condenação, voltaram e apagaram, porque ele não tem espírito. Aí a Bíblia diz que é a segunda morte. Já aconteceu. Isto já aconteceu. Entendeu, meu irmão? Mateus 27, 50 a 54. E abriram os sepulcros, corpos de santos, que dormia no pó, ressuscitaram, saindo delas. Entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Lê lá para você ver. Essa obra que Cristo já fez. No ano ali que ele morreu, 33, ele já fez essa obra. Ele já tinha prometido isso para Pedro, e aquilo que ele prometeu para Pedro, ele já cumpriu, concluiu. Que as portas do inferno não prevaleceriam, mas contra a igreja dele. O inferno era a sepultura. Todos os mortos que estavam na sepultura, ele ia tirar o dele e condenar os outros. Ele foi lá e fez essa obra, tirou. Está lá de Mateus 16 e o versículo 18. 16, 18. Para que se cumpra. As pessoas estão esperando isso hoje. Pedro mentiu para Jesus, mas Jesus não mentiu para Pedro. Falou: Pedro,
Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre você, Pedro. Não é sobre o templo feito de madeira, feito de pedra. Ele está falando que de você, Pedro, eu vou fazer de você casa espiritual. Eu vou edificar a minha igreja. E a porta da sepultura, que é o inferno, sepultura, não tem mais poder. Porque eu vou tirar todos que estão lá. E tirou. Jesus é esse, é verdadeiro, é bom, é bondoso. Ele tirou. Entendeu, meu querido? Hoje, depois do ano 70, depois da queda do templo, que entrou a graça, a gente não fica mais na sepultura. Jesus não volta mais, cada um dele que vai. Vamos lá. Semeia corpo em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Aleluia. Corpo fraco, doente, de câncer, de Hades. Ressuscita em vigor forte. Acabou tudo, a doença não existe mais. As enfermidades não existem mais. O problema desta vida não existe mais. Semeia o corpo fraco, acabado, doente. Quanta gente morre aí fraquinho. Quanta gente morreu na pandemia. Quanta gente está morrendo aí com dengue. É a pandemia após a outra. Mas ressuscita o mesmo corpo que morreu doente de câncer. Ele ressuscita em vigor, sem doença. Para sempre. Eternidade. Eternidade. Vamos lá. 44. Semeia esse corpo animal. Como fala corpo animal, aqui os animais não têm espírito. Lê lá. Romanos 8:16. Animal. Nem todo mundo tem espírito, aqueles que não são de Deus não têm o espírito. E lê lá Isaías 31:3. Os cavalos são animal e não espírito. Animal não tem espírito. Como fala, semeia corpo animal, quer dizer, corpo sem espírito. Tá? É um corpo que está então arrasado. É um corpo de Deus. É um corpo que é espiritual, mas está aí tão arrasado que até o espírito dele deixou, né? Então, aí fala assim: semeia corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Você sobe com todo vigor. Com todo vigor. Corpo espiritual. Entendeu, irmãos? Aqui é uma prova da ressurreição em graça. Ressurreição em graça. Não vai ter mais arrebatamento coletivo, já aconteceu naquela geração. Deixa eu te mostrar aqui. Mateus 24. Mateus 24. Vou começar a ler aqui do 29 ao 34. Ao 35. Presta bem atenção. E logo depois daquelas aflições, daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Tribulação. Já aconteceu naquela geração. Você vai ver. Segue o texto. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, ó de novo, tá? Da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem
vindo sobre nuvem do céu, com poder e grande glória. Já veio. Vindo, não é vai vir. Vindo do céu, não é vai vir no céu. Está vindo do céu. Já veio. Já veio. Tá? E ele enviará os seus anjos, com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aqui está o arrebatamento coletivo. Os quatro cantos do céu, os quatro ventos do céu. Ele ajunta os seus escolhidos. Os seus escolhidos. Os predestinados. Os eleitos. Eles já são escolhidos desde antes da fundação do mundo. Ele ajunta eles. Esses já estão com seu nome escrito no livro da vida. Nada tira a tua salvação. Nada tira a tua salvação. Vamos lá. Aprendei esta parábola. Segue o texto da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotar as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas essas coisas, sabeis que ele está às portas. Está à porta. Isso aqui foi no ano 70. Paulo está falando isso aqui está Mateus escrevendo, lá no ano 62, 63, Jesus já tinha ressuscitado, mas ainda não tinha voltado como filho do homem, tá? Não tinha voltado. Falei para vocês que os discípulos eles ainda pregaram até a queda da igreja. Aí Paulo tomou conta daí para frente. Amém, irmãos? Vamos lá. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Então se cumpriu a tribulação, se cumpriu o arrebatamento coletivo, já tinha se cumprido da morte dele, como o véu se rasgou, as pedras venderam, os corpos dos santos ressuscitaram, saíram do sepulcro, já tinha se cumprido ali pelo ano 33. Então se cumpre todas as coisas até o ano 70. Quando fala esta geração, meus pastores, ensina para os membros, para os seus membros. Quando você fala esta geração, não diz que olha, não está vendo, não vai passar esta geração, é nós, não. Lembre que ele está falando há 2000 anos atrás, para aquela geração, não é para a nossa geração. Hoje nós estamos no outro patamar. Hoje é graça. Arrebatamento coletivo já aconteceu, não acontece mais, acabou. Amém, irmãos? Aprendam isso. Não passará esta geração, aquela geração de 40 anos, onde aconteceu do ano 30 até o ano 70, pode dizer 30, 70, 40 anos, as 70 semanas de Daniel. Está lá em Daniel 9. O versículo 2 já fala 70 anos para começar a cumprir essas coisas. É isso aqui que está resumindo. Já aconteceu. Naquela geração. Amém? Vamos lá.
João 5, 21 a 24. Já li aqui, já. Que já foi. Deus, hoje, ele não habita mais por mão, feita por mão, em tempo feito por mão de homem. Eu falei, veja o que fala aqui. 1 Pedro 1, 22 a 24. Purificando as vossas almas na obediência, na verdade, a verdade, para amor fraternal, não fingida. Amai vós ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, falei isso aqui para você, gerado, não da semente corruptível, semente do Pai, mas da incorruptível pela palavra de Deus, vivo, o que permanece para sempre, para sempre. Porque toda a carne é como relva, e toda a glória do homem é como a flor da relva. Secou-se a relva e caiu a sua flor. A carne é como a flor da relva. Então, não serve para nada. O espírito é que vivifica e a carne para nada presta. A carne é como a flor. Então, essa justificação que fazia aqueles rituais de lavar a carne, as abrusões, que é o batismo, que era lavar o cordeiro, preparação para o sacrifício. O jejum é para quebrar a carne, a Santa Ceia é para a carne, ir ao monte é para dizer que está bem com Cristo, jejuar é para quebrar. Tudo isso é justificação da carne imposta até o tempo da correção. Acabou. 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 Efésios 3, 8 e 10. Efésios 3, 8 e 10. Jesus morreu, ressuscitou. E depois foi que ele revelou a Paulo no terceiro céu um evangelho que estava oculto. Esse evangelho é para ser pregado hoje pelas igrejas. Não o evangelho dos apóstolos. A biografia da morte e ressurreição de Cristo. Isso tudo bem para que a gente aprenda e que lê, não para aplicar na nossa vida. Já foi. Cristo não está mais morto, ele ressuscitou. Cristo não está mais morto. Então, quando você volta para depois da cruz, você traz o evangelho do filho de Maria, o Nazareno, ao qual já está morto. Vai prestar para quê hoje? Agora é Paulo, que é o de revelação. Mesmo que Paulo também já está morto. Mas esse foi revelado para os futuros. Amém, irmão? Olha o evangelho que é para ser pregado hoje. Efésios 3, 8 a 10. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pelo a igreja multiforme sabedoria, seja conhecida dos principados potestade dos céus. A igreja multiforme sabedoria é ela que tem que revelar esse mistério que estava oculto desde os tempos em Deus,
tempos eternos, é o mistério da predestinação, que as igrejas dizem que não existe. Quando fala em predestinação, ele cita logo Calvino, os calvinistas. Tá? Eu não sou calvinista. Você quer saber? Eu nunca li o livro de Calvino. Nunca li. Eu quero até comprar um para me ler. Nunca li. Eu li o verdadeiro evangelho, que me libertou, me desligou, soltou as minhas ataduras, me livrou das algemas das igrejas. O evangelho de Paulo, ao qual Deus enviou a ele, e é esse que as igrejas têm que trazer. O evangelho que estava oculto, foi revelado somente a Paulo. Depois da morte de Cristo. Cristo estava com Paulo e não revelou. Com Paulo não, com os apóstolos não revelou. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, foi que levou Paulo, chamou e levou ao terceiro céu e revelou este evangelho que estava oculto, a predestinação. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, confirma a revelação do mistério que, desde os tempos eternos, esteve oculto. O mistério da revelação, que desde os tempos eternos estava oculto. Ele revela a Paulo. Paulo vai e recebe. Este evangelho. Ele viu coisas da revelação de Flávio, que ao homem não convém falar, não acredita. Ele volta em Gálatas 1, 6 em diante. E diz do evangelho que ele recebeu. Que se pregar um outro evangelho, um anjo que desceu do céu, e pregar o evangelho, a não ser aquele que ele recebeu do céu, o anjo é maldito. Está lá. Gálatas 1:6 em diante. O anjo é maldito. E agora a igreja, os pastores, que não prega, é o quê? Não estão debaixo de maldição? Não que vão perder salvação, jamais. Predestinado jamais pede salvação. Mas sofre castigo. E leva a uma escravidão a um povo escravo. O povo não está solto. Não está livre. Está dentro dos alçapão. Irmão, isso é tão sério que Pedro, ele era o pregador dos judeus, com a língua dos judeus. E Paulo, ele desceu para pregar para os gentios, com a língua dos gentios. Não podia se cruzar. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. E ele volta um dia a Jerusalém para visitar Pedro. Está Pedro desviado. De novo. O Pedrozinho atrapalhado, meu irmão. Pedro, quando ele estava com os gentios, ele comia, ele bebia como gentios, ele ali, judeus, mas estava como gentio. Mas quando aparecia um judeu da circuncisão, então, ele já se transformava, saía de perto e começava a obrigar os gentios que ele estava no meio a viver como judeus. Vê a repreensão que Paulo deu em Pedro, como ele pregava este evangelho. E chegando Pedro
Gálatas 2, 11 a 16. Gálatas 2, 11 a 16. Eu vou ler esse versículo e encerrar mais este vídeo, porque tem muita coisa aqui para poder ensinar para vocês que Cristo não habita hoje mais em templo feito por mão de homem. Gálatas 2, 11 a 16. E chegando Pedro a Antioquia, e lhe resisti na cara, porque era repreensíveis. Porque antes que alguns tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, foram retirando, e se apartou deles, tomando os que eram da circuncisão, temendo os que eram da circuncisão, os judeus. E os outros judeus também dissimulava com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem, diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives como os gentios, não como os judeus, porque obriga os gentios a viver como os judeus. Irmão, isso aqui é sério. Pedro, ele é para pregar a libertação dos judeus de debaixo da lei, de debaixo das ordenanças. Está entendendo? Tirar os judeus dos sacrifícios, das abrusões, do batismo, da ceia, do dízimo, do jejum, dos montes. Foi para isso que Deus enviou os discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Pedro, quando chegou no meio dos gentios, ele falava como gentil, ensinava como gentil. E gentil, de natureza, eles não se batizavam, eles não tomavam ceia. Gentil é gentil. Era por isso que ele não se combinava com os judeus, que estavam debaixo da lei, porque gentil já era livre de natureza. Não estava debaixo de ordenança, de aceitar Jesus, de tomar ceia, de se batizar, de ir para monte, de jejuar. Não. Gentil já era banda voou, já era livre. E Deus quer você, é livre. É alegre, é contente. Não é com a cara feia jejuando, indo para a igreja a pulso. Porque o pastor impõe um jugo, uma ordem em você, e você tem que ir. Porque paralelamente eles colocam a ordem de você. Era o que Pedro foi fazer, estava fazendo. Tá bom, irmão? Se você perder o culto da terça-feira e Jesus vir, você fica. Se você não der o dízimo, você vai, o devorador vai tomar, o diabo está dentro da tua casa. Se você não for para o monte quebrar essa carne aí, você corre o risco de adulterar. E os pobrezinhos dos irmãos no monte, de vez em quando tem um adulterando, tá, irmão? Até mesmo lá no monte. Que tem de mulher de obreiro separado do marido que tomou o chifio, meu Deus do céu. Como tem. Como tem. De monte. Entendeu? Aí, quando chegou Tiago e Paulo, Pedro foi se retirando. Pedro era um simulador, que até Bernabé que vivia com Paulo.
que tinha a ordenança de Paulo, deixou-se levar pela a dissimulação de Pedro. Já estava querendo fazer as coisas. De novo. Então, Pedro já estava obrigando os gentios a viver como judeus. Os judeus é zeloso da lei. Aí Paulo chamou ele na presença de todo mundo. Como que tu é judeu, vive como gentil, mas como chega o da circuncisão, você vai se retirando, Pedro, e agora obriga os gentios a viver como eles? Vamos lá. Deixa eu ler o resto. Sabendo que, ó Pedro, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, porque Pedro está jogando muito debaixo da lei, mas por Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, Pedro. Nós somos justificados só pela fé. É só você crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Esse é o sacrifício espiritual que Jesus exige de nós. É amar o próximo como a ti mesmo. É levar as fraquezas do fraco. E você fazendo isso já cumpriu todas as leis? Não. Mas o povo não quer saber disso. Amém, irmão? Eu encerro aqui mais este vídeo. Esse é o segundo. Daqui a pouco vou seguir o terceiro vídeo. Esse terceiro vídeo. Nesse terceiro vídeo, ele vai ser um vídeo longo, porque eu vou resumir tudo neste vídeo. Tudo. Estou olhando aqui para ver a hora. Tudo neste vídeo. Amém, irmãos? Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. A salvação não é feita por obra. Você é o templo de Deus. Deus hoje habita em cada um de nós. Amém? Para você entender a mensagem, assista o terceiro vídeo que eu vou lançar. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Amém? Isso não quer dizer que você tem que sair da igreja. Mas fique sabendo que não é porque você não foi para a igreja que Jesus viu, você vai ficar. Você já é um predestinado, escolhido e eleito antes da fundação do mundo. Nada tira a tua salvação. Deus corrige, Deus bate, Deus pune. Deus é Pai, não abandona. Amém?